Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói. E nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Uhul! A nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Eu quero compartilhar com você o testemunho da minha história. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16. Está na tela, dá para a gente ler compassadamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem faz esse depoimento foi um homem perverso, perseguidor, conhecido como escória, que acabava com o povo de Deus, que vinha armado de toda a documentação para prender, para colocar em cadeias, em prisões, os que falassem no nome de Jesus Cristo. Só que a história desse homem chamado Saulo foi interpelada no meio do caminho. A Bíblia diz que ele, indo no caminho de Damasco, ouviu uma voz, estava em cima de um cavalo, caiu do cavalo, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu? E a voz responde para aquele perseguidor: eu sou Jesus Cristo. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E a Bíblia diz que esse homem se torna cego naquele momento, até o momento em que ele é liberto para a glória do Senhor. Por que Saulo fazia tudo isso? Porque era um cego. Porque eu vivi tanta vergonha e causei tanta vergonha para minha família? Porque era um cego. Mas quando a gente encontra com Jesus, a visão se amplia, a visão muda. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Saulo agora é transformado em um Paulo. E ele diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está afirmando uma grande verdade da sua vida. Eu sou o principal do pecador, porque ele perseguiu o povo de Deus. A minha história é mais ou menos parecida. Eu sou o quarto filho de 7 irmãos. Meu pai, funcionário público, trabalhava nos Correios e Telégrafos, e quando nasceu o primeiro filho, e um menino bonito, Cleir, de olhos verdes, grandão, bonitão, parecido com a mamãe, eu sou o único parecido com o papai. Todos bonitos, menos eu. Porque eu não sou bonito, mas eu sou lindo. Depois de Jesus salvou a minha vida, eu me tornei o melhor da criatura. Se valoriza também, cara. Escolha quando você não conhecia Jesus. Agora você é lindo, você é a imagem, a semelhança de Deus. Alguém diria: mas com esse narigão? Pois é, meu pai tem um nariz igual ao meu. Meu pai é igual a mim. Ele disse: vou fazer você a minha imagem, a minha criatura. E me formou lindão como é o meu pai, papai do céu. Meu pai, mas o pai não é meu só, o pai é nosso, é o pai nosso. Nasceu o primeiro filho, todo mundo feliz. Nasceu o segundo. E aí mamãe falou: não, eu queria uma menina. E aí o terceiro menino, ela fez o enxoval rosa. Não tinha ultrassonografia, não dava para saber o sexo antes.
todo mundo na expectativa de uma menina, e não nasceu a Cláudia, nasceu o Claudir. Mas interessante que quando a mamãe engravidou pela 4ª vez, ela já não queria uma menina, ela queria um homem. O propósito era colocar o nome desse menino, o nome do falecido. Quem seria o falecido? Meu pai. Contraiu tuberculose nos 2 pulmões quando não tinha cura para a tuberculose. Capa do Batman, 37 quilos, pele e osso. Andava alçada pela rua, coberta por uma pele chamada Valdir Brasil. E aí, quando meu pai estava prestes a morrer, quando tudo caminhava para o fim da história, meu pai teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus curou meu pai imediatamente, instantaneamente. E meu pai, tão feliz com a salvação e pela cura, quis se batizar imediatamente. 1 mês de crente, forçou um batismo e foi batizado o meu pai e a minha mãe. Minha mãe estava no 7º mês de gravidez minha, quando aceitou Jesus. E no 8º mês de gravidez ela foi batizada em águas. E ela falava comigo que pensou que ia nascer dentro do tanque batismal, porque a criança dentro do ventre chutava, vibrava com aquela ação do Espírito Santo na vida da minha família. Nasci com uma expectativa: eu seria um profeta, eu seria um homem de Deus, eu seria o sucessor ministerial do meu pai. E para vergonha e tristeza da minha família, aos meus 12 anos de idade, fumei maconha pela primeira vez. Aos meus 14 anos de idade, deixei aplicar na minha veia cocaína. Me tornei um viciado. Não cheirava, aplicava na veia. Tenho hoje marcas, cicatrizes de vergonhas nos meus braços. Aos 16 anos de idade, dormi a primeira noite no corredor de uma delegacia de polícia. Me lembro como se fosse hoje. A viagem de 100 quilômetros, mas que pareciam 1000. Foi a viagem mais longa da minha história. Meu pai de São Fidélis até Campos dizendo: maldita a hora que eu coloquei o meu nome em você. Você é a vergonha da nossa família. Eu já não aguento mais tanta vergonha. Por que você não some? Por que você causa tanto constrangimento e tanta tristeza para a minha família? E meu pai estava certo. Fiquei revoltado com meu pai, porque se o nome fosse bonito, né? Felipe, ó, que nome chique. Cadu Ferraz, que nome bonito. Weberson, olha que nome chique. Valdir, nome de velho, ele fazendo questão desse nome. Indignado com meu pai, criou-se uma revolta no meu coração. Naquele dia parece que um punhão entrou no meu coração e ficou cravado. Para você ter ideia, quando meu pai chegava em casa, eu dava um jeito de sair. Se eu estivesse em casa e meu pai chegava, eu saía. Se eu chegasse em casa, meu pai estava, eu saía também. Não tinha prazer, porque ele não tinha prazer de me ver. Quando ele me via, ele virava o rosto. E eu entendo hoje a vergonha que esse homem sofreu. O diabo pensou que ia quebrar um projeto que Deus tinha na minha história. Comecei a viver uma vida de perda, de tragédia. Conheci um homem procurado pela polícia chamado o Gringo das Ampolas. Ele era viciado em cocaína e me levou a injetar cocaína na veia. E um dia, insatisfeito pela droga que se vendia em Campos, ele disse: não, eu vou comprar um bagulho bom para você experimentar o que é uma cocaína pura. Foi até Cuiabá. Em Cuiabá alugou um trem chamado Trem da Morte até Cochabamba e trouxe uma pedra de 400 gramas de cocaína. E me lembro que quando ele chegou aquela noite, aquele dia, nós tomamos droga a noite toda e o dia todo. Não morri de overdose, porque Deus sabia que hoje eu estaria em cima desse altar, contando uma história de milagre e de transformação para a honra e glória do meu Deus. Cheguei de madrugada em casa, de ponta de pé, alucinado, sem querer fazer barulho, e quando chegava na direção da porta do meu quarto, um gemido que vinha da alma, um choro profundo, de uma voz de uma velhinha gritando no secreto: Jesus, Jesus, até quando, Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. E quando eu abria a porta, e quando eu vi ela chorando, eu falei: mãe, o que aconteceu, mãe?
E ela se levantava, segurava na minha mão, erguia e falava: Jesus, eu te agradeço mais uma vez, porque o Senhor trouxe o meu filho vivo para casa. Você já ouviu falar em anjo do Senhor? Já ouviu falar em anjo de Deus? Algumas pessoas fazem uma imagem que todo anjo tem asa. Algumas pessoas fazem uma imagem de que todo anjo é branquinho, de asinha, voando, brilhante, mas foi um anjo do Senhor na minha casa diferente. Um anjo usando vestido. Ué, pastor, era homem? Não, era uma mulher. Era nova? Não, era velhinha, era idosa. Falava bonito? Não. Falava simples como todo mundo. Mas era um anjo do Senhor na minha casa. E essa velhinha falou com a mamãe: por que eu te digo um anjo? Porque a minha mãe nunca tinha visto aquela mulher, nós não a conhecíamos e nós nunca mais a vimos. Ela foi exclusivamente na minha casa para entregar uma mensagem de Deus. E a mensagem era essa: irmã Celeste, eu vim aqui porque Deus mandou falar com os seus 2 filhos que estão fora da igreja. Um era eu e o outro era meu irmão, 1 ano e meio mais velho que eu tinha levado para a droga. E ela veio na minha direção e disse: moço, eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Se você não voltar para Jesus, você vai morrer. Existe uma lista nesse bairro e o seu nome está na lista. E eu olhei, ela estava desarmada, mas parecia um fuzil na minha cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E no dia seguinte, tinha um congresso de jovens na igreja Assembleia de Deus do Alcântara, União de Mocidades da Assembleia de Deus do Alcântara, MADA. E aí minha mãe falou: meu filho, vamos ir lá. Ela percebeu que o dia seguinte foi um dia diferenciado. Eu já estava com medo, eu estava preocupado, eu estava sentindo o sabor da morte chegando. E eu corri para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, estava um homem chamado Vitorino Silva, um cantor e pastor evangélico. E no meio da mensagem, no meio do louvor, pastor Vitorino Silva interrompe, estende o braço e fala: moço, Deus falou ontem com você, que se você não voltar para Jesus, você vai morrer. Eu perguntei: mas já contaram para ele? E mais ainda ele disse: se você não vier aqui, eu vou te buscar. Eu falei: mais vexame não. Mas eu levantei naquele dia do meio da multidão. Eu vim até o altar. E eu me lembro que eu fiz uma oração curta, rápida e objetiva com Deus. Eu falei: Deus, eu não tenho forças, mas se o Senhor me der forças, nunca mais eu saio da sua presença. Algo instantâneo. Assim como meu pai foi curado imediatamente, eu fui liberto prontamente, imediatamente. E logo assim que eu aceitei Jesus, na igreja tinha um presente embalado com laço de ouro, Lucinha. E eu bati o olho naquela menina de 15 anos, eu falei assim: que gata. Eu não sabia que aqui era aeroporto, que avião. E aí alguém falou comigo: é muita areia para o seu caminhãozinho. Eu disse: eu dou 2 viagens, eu pego uma pá mecânica, eu vou quantas vezes precisar, mas eu não abro mão. E aí, quando a minha sogra descobriu que eu estava gostando de Lucinha, e Lucinha mal intencionada comigo, minha sogra convocou uma reunião de oração todas as semanas na casa dela. E o ciclo de oração todo ela orava: Deus, não permita que o urso do cabelo duro venha namorar minha princesinha. Na igreja, liberto, transformado, me casei, Deus começou a nos abençoar e Deus começou a mudar a nossa história. Que amor é esse? Você sabe que é Deus promover alguém, você ter mais do que você imaginou. Eu era pobre, eu era miserável, eu era perdido,
Eu era um pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz. Jesus começou a me mostrar coisas maiores, coisas grandes. E aí nós montamos uma revistinha de anúncio, que tinha umas publicidadezinhas, e aí Jesus foi ampliando. Depois nós colocamos Busdor, propaganda em ônibus. Nossa empresa foi a primeira empresa a exibir propaganda em ônibus no município de São Gonçalo. Nós colocamos outdoor, 27 metros quadrados, 600 placas espalhadas em 23 municípios. Eu me lembro que um dia, recém-casado, com uma filhinha novinha, a Keilane, que mamava de madrugada, e eu cheguei em casa 8 e pouca da noite, e o Luciano disse: não tira a roupa não, meu filho, você vai ter que ir lá fora comprar 1 litro de leite, só tem uma mamadeira para Keilane mamar, e ela precisava de uma segunda. E eu pensei, sem dinheiro, onde eu vou comprar essa hora um leite fiado? A padaria do Português, seu João, já estava fechada. No mercado, ninguém ia me vender. E se eu falo para ela que eu não tenho R$4 no bolso, sabe aquele hino que de vez em quando alguém canta aqui? Senão ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora. Eu não podia falar com ela, senão ela ia chorar e ir embora. Eu tinha que ficar quieto. E eu fingi que fui comprar o leite, fiquei do lado de fora da casa, calculando o tempo da ida e da volta. Entrei na cozinha correndo, peguei a mamadeira pronta, joguei na panela, enchi outra com água, misturei. Lá em casa não tinha laboratório para ela ver que o leite já era água, estava batizado com 100% água. Fiz uma outra mamadeira rapidinho, esfriei com gelo na panela de alumínio, enchi a mamadeira fria, pastora Verônica, coloquei lá para Keilane mamar, deixei a outra esfriando, porque eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite. Mas eu sempre tive um sonho, que minhas filhas tivessem uma vida melhor do que eu tive. E eu falava: você vai ser médica, Keilane. Ela era pequenininha, ela continua pequenininha, mas era mais novinha. Ela tinha 5 anos, eu falei assim: você vai ser médica. Fala para a Everaldo, o que você vai ser? Eu vou ser médica. Agora, se perguntasse o que era médica, ela não sabia. Mas ela sabia que ela ia ser médica. Keidman, você vai ser médica, Keidman. Você vai ser o quê? Médica. Papai falou que eu vou ser médica. E alguém dizia: não tem dinheiro para comprar leite e quer que a filha seja médica. As meninas cresceram um pouquinho, né? Keilane é médica, professora de dermatologia na Santa Casa de Misericórdia da Gamboa. Keidman fez pediatria na UF, depois fez alergia pela Fiocruz e depois fez mestrado pela UF. Keilane gerou 3 lindos netos. Keidman gerou 2 lindos netos. Os meus genros são os meus filhos, são os meus amigos. A minha mulher, casado com ela há 41 anos e meio. Há 41 anos e meio casada com a mesma mulher, apaixonado por essa mulher. Quando eu olho para a Lucinha, é a certeza que o céu existe. Quando eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos, o pedacinho mais lindo do céu está do meu lado, porque ela abre aquele sorriso lindo. E tem dia que ela fala: eu te amo. Ela não fala todo dia, porque ela não vive esbanjando isso. Sou um homem realizado. Tenho uma família abençoada. Um dia meu pai, que falou que eu era vergonha dele, me abraçou e disse: eu tenho orgulho de ser o teu pai, eu vejo como Deus te abençoa, eu vejo como a sua empresa prospera, a sua mulher é uma guerreira, é uma campeã, essas suas filhas, que meninas educadas. Eu te confesso, naquele momento, o punhal que estava cravado há anos e anos no meu coração foi arrancado, foi tirado. Jesus me curou, Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a minha história. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Só para você entender, e eu encerro aqui. Lembra do meu irmão, que a irmã falou que foi lá para falar com os dois filhos? Pois é. Ela esperou mais de 3 horas até ele chegar do trabalho.
E quando ele chegou, ela falou a mesma coisa com ele: moço, eu vim aqui falar que se você não voltar para Jesus, você vai morrer. Ele deu um tapinha nas costas dela e falou assim: ora por mim, irmã. Virou as costas. Quando Lucinha estava grávida de Keilane, a nossa primeira filha, no mês de maio, há 40 anos atrás, ele sumiu. Viram quando uma Kombi parou do lado do russo, né? Colocaram ele no estrado da Kombi e pisaram em cima. 2 dias e meio depois, foi encontrado num bairro chamado Morada do Sol, lá em Manilha, cheio de tiros na cabeça. Alguém diria: mas por quê? Porque, irmãos, Deus é Deus de oportunidade, mas Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de verdade. Os meus amigos morreram todos, mas a graça, que é o favor imerecido, que é aquilo que eu e que você, que nós não merecemos, mas pela graça nós fomos salvos, pela graça, pelo amor de Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mudou a minha trajetória de vida, Deus me fez prosperar, Deus me deu coisas que eu nunca imaginei ter. O que me apaixona pelo Evangelho é isso, é porque quando Jesus olha para alguém, Jesus não olha o passado, mas Jesus olha o presente de transformação e consegue enxergar o futuro. Escuta isso: Satanás não pode te acusar do teu passado, e quando ele vier te lembrar o teu passado, lembra para ele o futuro dele. O seu passado já foi lavado, já foi perdoado pelo sangue de Jesus, e o teu futuro é no céu. Quando ele vier te lembrar o teu passado, pastor Verberson, lembra para ele: Satanás, você quer me lembrar o passado? Eu vou te lembrar o seu futuro, fogo do inferno ardendo. Mas o meu futuro não está ligado ao meu passado, porque o meu passado era de vergonha, mas o meu futuro é céu de glória na presença do Senhor. Eu quero falar com você, é com você mesmo que precisa tomar uma decisão radical, uma decisão de receber Jesus como seu Senhor. Veja bem, se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina alguém que conhece Jesus, que sabe que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, e morrer sem Jesus, ser condenado eternamente. Não é isso que Deus tem para você. Você precisa agora se reconciliar com o Senhor. Envie uma mensagem para o WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. Escreva: eu recebo, e eu tenho certeza. Esse é o código que o Espírito Santo precisa para mudar a sua história. E se você faz assim, nunca mais acusação sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tenho certeza, nova vida para você, uma nova página, um novo tempo de alegria e vitória. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que tal um plano de saúde que realmente atenda às suas necessidades? Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Plano de Saúde, empresa do Grupo Amparo, com 10 anos de experiência em atendimento assistencial 24 horas. Amparo Consultoria pode te ajudar. Ligue agora e converse com um dos nossos consultores, 3584-3242, ou pelo WhatsApp 97013-9196. Mais informações: www.segurosamparo.com.br. Venha ser Amparo você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores.
Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido. Gerando